Essa última sexta-feira, dia 10 de outubro, nós tivemos a maior liquidação da história do mercado de criptomoedas. Foram mais de 19 bilhões de dólares liquidados e ao longo desse vídeo a gente vai tentar entender um pouco do porquê que isso aconteceu e se isso é uma preocupação para a estrutura de alta que vinha se criando no mercado, né? A gente deve continuar subindo, a gente deve começar a cair a partir de agora, vamos entrar no bear market. Então todas essas questões a gente vai tentar responder ao longo desse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, essa foi a maior liquidação da história do mercado de criptomoedas. Mais de 19 bilhões de dólares foram liquidados e tudo isso aconteceu por causa, novamente, do presidente Donald Trump, certo? Então, sexta-feira à noite, no final de tarde ali do dia 10 de outubro, ele fez um post no Twitter falando que ele iria impor tarifas de até 100% na China, começando a partir do dia 1º de novembro. Isso ele falou por quê? Porque a China aparentemente estava querendo complicar negociações de minérios um pouco mais raros que eles têm lá na China, não queriam mandar para os Estados Unidos, e aí o Trump deu essa peitada. Enfim, os mercados não gostaram disso e reagiram muito negativamente, que nem aconteceu lá no começo do ano, né? Quando ele começou a anunciar tarifas para o mundo inteiro, cara, os mercados desabaram e, enfim, o Trump ele realmente tem esse poder, né? Ele faz alguns tweets e o mercado cai absurdo. Pra vocês terem uma noção, cara, só na sexta-feira o Bitcoin caiu em menos de 24 horas 16%. Isso era algo que eu achei que nunca mais ia acontecer. Fazia anos que a gente não via um movimento tão grande de correção no Bitcoin, mas aconteceu aí, né, por conta dessa cascata de liquidação. Porque quando a gente tem muita gente alavancada no mercado, né, essas liquidações são de posições onde a galera pegou dinheiro emprestado para aumentar o tamanho da sua exposição, porém quando a gente tem uma grande correção, essas posições acabam tendo que ser fechadas à força, né? Porque ele tá pegando dinheiro emprestado, se o Bitcoin começa a cair muito, o cara que emprestou dinheiro para quem estava alavancado vai acabar ficando no prejuízo, então as posições são encerradas e aí isso faz com que mais Bitcoin seja vendido e enfim, liquidações em cascata, né? E a gente vê esse movimento onde ele cai muito rápido aqui, liquida todo mundo e já volta, né? Eu sinto que o Bitcoin voltou, se segurou muito bem após o que aconteceu. A gente já tá de novo na casa dos 115 mil dólares, tá? E aí um ponto importante de destacar é que muitas pessoas estão apontando traders que operaram neste dia que tem uma característica muito de insiders, né? Então estão falando de muita manipulação que tem acontecido no mercado e eu concordo com isso, cara. É muito difícil de você discordar, porque esse trader aqui é um exemplo, tá? Do que a galera tem destacado, onde o cara fez mais de 170 milhões de dólares em menos de 24 horas, tá? Então o que aconteceu? Teve uma carteira, esta carteira aqui, que começou a fazer depósitos na Hyperliquid, é uma corretora de perpétuos descentralizada que a gente tem, onde ele colocou 30 milhões de dólares e começou a abrir uma posição de short no Ethereum, horas antes do anúncio do Trump. E aí ele pegou outra carteira dele, né, as duas carteiras conectadas à mesma pessoa, depositou 80 milhões de dólares e começou a abrir também shorts no Bitcoin. Se você olhar no scan da corretora, né, você consegue ver todas as transações que aconteceram. Cara, ele foi botando os shorts até 1 minuto antes do anúncio do presidente. E aí, quando o presidente fez o anúncio, ele parou de colocar os shorts e algumas horas depois ele fechou essas posições. Foram posições que ele shortou com 5 vezes de alavancagem e no short do Ethereum ele chegou a fazer mais de 70 milhões de dólares em lucro. No short do Bitcoin, mais de 80 milhões de dólares. Então, cara, é uma atividade muito estranha, né? Você vê um trader apostar tão forte num dia tão específico, fechar essa posição tão rápida e a gente tem essa manipulação. Então, infelizmente, com a eleição do presidente Donald Trump, né, ele trouxe muitas coisas positivas para o mercado, legitimidade, regulamentação, coisas que deveriam acontecer há muito tempo, mas ele também tem esse lado aí, né, que esses tweets dele mexem muito com o mercado. Toda vez que ele twitta, a gente consegue encontrar aí algumas contas que fazem operações muito estranhas, que têm essa informação privilegiada, e isso é um pouco do que aconteceu aí também nesses últimos dias, tá? Depois disso, no domingo, né, antes do mercado de ações abrir novamente, ele já postou ele já fez um outro post ali no Twitter, falando que ele falou com o Xi Jinping, que tava tudo certo, que não ia ter problema nenhum. Então realmente foi um movimento muito rápido, aí poucos capitalizaram e ganharam muito dinheiro, e muitos perderam muito dinheiro, principalmente quem estava alavancado, né? Então a galera já vem criando os memes aí, né? O Donald Trump aqui, você está ganhando, filho. Claro, pai, muito obrigado, comprando aqui um iate, né? E infelizmente esse mercado ele ainda é um pouco de um faroeste, né? Mas enfim, e agora? O que esperar para os próximos meses, para o longo prazo? Cara, a minha tese, ela segue extremamente bullish, tá? Apesar da gente ter esses eventos aí, eu continuo vendo a adoção pelo Bitcoin aumentando cada vez mais.
Então aqui a gente tem o pessoal da Bitwise, que tem um dos maiores ETFs de Bitcoin, falando que tem fundos soberanos de alguns países querendo procurar eles para comprar grandes quantidades em Bitcoin. A gente tem trazido essas notícias para vocês, né? Então semana passada, Luxemburgo comprou 1% da quantia do seu fundo soberano em Bitcoin. Mais atrás, alguns meses atrás, a gente teve o fundo de Abu Dhabi, fundo soberano de Abu Dhabi, comprando $500 bilhão em Bitcoin. E cada vez mais a gente vê outros países também anunciando, né? Paquistão falou que ia construir uma reserva estratégica de Bitcoin. A gente tem outros países como o Quirguistão falando que ia estudar. O próprio Brasil lançou uma proposta, está sendo estudado. E o mundo inteiro está começando a olhar para o Bitcoin. Além disso, alguns dos maiores investidores da história, como Paul Tudor Jones, Ray Dalio, o Stanley Druckenmiller, se você pesquisar esses nomes, caras, dos nomes assim dos investidores mais respeitados de todos os tempos, todos já falam que Bitcoin é uma obrigação você ter na sua carteira, que é um ativo que veio para ficar, um ativo muito interessante e é uma forma de você se proteger da inflação, né? Então, além disso, a gente tem o CEO da BlackRock, o Larry Fink, o maior fundo de investimentos do planeta, mais de 11 trilhões de dólares sobre gestão, falando também que ele estava errado sobre Bitcoin, que eles têm um papel fundamental como um dos novos grandes ativos do século, enfim. A adoção institucional, a adoção por grandes investidores, por países, ela está aí, não dá para negar, e ela está apenas começando. Eu acho que isso daqui só vai crescer ao longo dos próximos anos. Então, por mais que a gente tenha esses movimentos corretivos no curto prazo, cara, para mim isso é oportunidade de acumulação. A minha tese para o Bitcoin é para o longo prazo, eu estou olhando ao longo dos anos. Se você olhar aqui a demanda institucional em 2020, 21, 22, 23, cara, super baixa. Depois de 2024, como eu falei, a eleição do Trump trouxe regulamentação, legitimidade, ela abriu as portas para que o mercado tradicional abraçasse cripto, né, os ETFs e tudo mais. A demanda institucional tem disparado e não tem novos bitcoins sendo minerados para aguentar tanta demanda, né? Então aqui em cinza a gente tem os novos bitcoins que estão sendo minerados. Fora isso, ouro continua aí marcando novas máximas históricas. Isso reforça a tese da quebra de confiança no dólar, a quebra de confiança no dinheiro fiduciário, no dinheiro que é controlado pelo governo, no dinheiro que é impresso a toneladas e trilhões, e a inflação vem destruindo o poder de compra dessa grana. A galera tá correndo para ouro, tá correndo para Bitcoin, tá correndo para ativos de maior valor, tá? Só para o Bitcoin alcançar esse último movimento do ouro, a gente ainda teria uma grande pernada de alta aí, né? Esse gráfico ele tá adiantando em 2 meses as movimentações do ouro, e aí ele nos mostra que o Bitcoin costuma sempre seguir um pouco de delay o que o ouro está fazendo. Então isso nos indica que a gente pode buscar novas máximas históricas muito em breve, certo? Então é isso, galera, a tese segue intacta, tá? Eu acredito que o Bitcoin ele deva aí alcançar o market cap do ouro dentro dos próximos 5 a 10 anos, se posicionando aí como o grande novo ouro digital, uma nova classe de ativos aí que está sendo abraçada cada vez mais por todos ao redor do globo, né? Se você olhar a curva de adoção do Bitcoin, a gente está só no comecinho dessa curva, mas a gente já está vendo grandes sinais aí, né, de adoção em massa, grandes investidores, instituições, estados, países, e eu acho que é uma das oportunidades mais fáceis que você tem aí de alocar o seu capital, pelo menos uma parte, para capitalizar nessa valorização, tá? E aí só pra gente fechar esse vídeo, eu achei muito legal esse post aqui, onde ele destacou uma carteira que veio aplicando a estratégia do DCA no Bitcoin. Então, se você não sabe o que é a estratégia do DCA, a gente fez um vídeo há alguns dias aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima, onde basicamente é uma estratégia que você compra um pouco de Bitcoin todo mês, toda semana, todo dia, conforme você achar melhor, mas independente do preço que ele tiver. Você viu o valor no longo prazo, você tem a sua tese de longo prazo e você vai pegar e todo mês, toda semana, enfim, quando você decidir, você vai fazer aquele seu aporte. Essa carteira aportou no total $86 mil, comprando $30 em Bitcoin por dia durante os últimos 8 anos. E ela conseguiu fazer $1 milhão em cima desse valor. Então aqui a gente tem todos os aportes e para você ver que no longo prazo, se você esquecer um pouco dessas correções de curto prazo, cara, a tendência do Bitcoin ela segue de alta, ela segue sendo uma tendência ali, né, onde esse ativo só vai crescer, por mais que tenha essas correções ao longo do caminho, né, a adoção ainda está bem no início e você ainda está muito cedo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo. Se você ainda não tem a sua conta no MB, o QR Code vai estar aqui na tela para você abrir a sua conta e começar a acumular os seus primeiros Bitcoins. Grande abraço, até uma próxima e valeu!